Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhores, eu não cheguei a tempo no estúdio, então estou gravando aqui de dentro do carro. As informações que eu tenho para passar para vocês, primeira, é a situação do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux decidiu demitir, exonerar do cargo que tinha, demitir do cargo porque ele é um funcionário de carreira, concursado do Supremo Tribunal Federal, o médico Marco Polo, deixa eu ver o nome dele aqui para vocês, Marco Polo Dias Freitas. Ele foi demitido porque o ministro Dias Toffoli disse está em choque pelo pedido que foi feito para o Supremo Tribunal Federal das 7.000 doses de vacina para furarem a fila, para que eles, os ministros do Supremo e seus servidores, pudessem furar a fila e ter privilégios que nenhum outro brasileiro poderia ter. Ele disse que estava em choque, que demitiu ele por causa disso. Só que hoje ele deu uma entrevista, o Marco Polo, que foi demitido, e disse: nunca realizei ato administrativo sem a ciência de meus superiores. Fux disse estar em choque, mas ele, agora, o médico, falou: continuarei sendo médico, sou médico concursado, trabalho 11 anos neste cargo, passei pelos ministros Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Sempre agi dentro da lei, dentro das normas e nunca descumpri qualquer coisa que me dissessem. Ou seja, ele está rebatendo o que disse Fux, que não era ele que havia ordenado. O Marco Polo disse: se eu fiz é porque o chefe mandou. Eu jamais teria feito se não fosse com a anuência ou com o pedido dos meus superiores. O ministro Fux é um ministro dúbio, é um ministro que os próprios ministros do STF não confiam, tanto é que 4 deles nem de férias saiu, só com receio de que o ministro Fux pegasse casos dele e mudasse decisões, o que não é do feitio de outros, mas do feitio do seu Fux. Ele já fez isso antes, quando não era presidente, e agora, como presidente, se sente mais ainda à vontade para passar por cima dos outros ministros do STF. O ministro Luiz Fux, lembrando, é o ministro da Lava Jato. É o ministro que o Moro disse que chamou ele praticamente de Deus quando disse "In Fux we trust". O ministro Fux tem muito o que explicar. Essa manobra dele de dizer que está em choque, por causa do pedido, mas ao mesmo tempo, quando deu entrevista à TV Justiça, falou que era a favor do pedido do Supremo, pelos bons préstimos que o Supremo e a Justiça têm feito ao país. Isso é um escárnio com a população brasileira. Ele tenta se safar da opinião pública como se ele fosse o benfazejo. Lembrando que ele também é muito, à la Bolsonaro, ao Flávio Bolsonaro, ao seu Jair Bolsonaro. Ele, um tempo desse, foi conversar com o Bolsonaro, bater papo, ver como que seria 2021. Ministro do STF não precisa disso, é um outro poder, não há nada que conversar com o Bolsonaro. Mas enfim, gente, vamos falar da situação do Boca Podre. O Boca Podre é o seu Jair Bolsonaro. Agora, quando eu falar Boca Podre, vocês já sabem. Então é o seguinte, Maia criticou o presidente doravante Boca Podre sobre o ataque que ele fez gratuito a Dilma, gratuito com interesse, porque ele sabe que o Supremo Tribunal Federal vai dar ganho de causa ao Lula, porque as provas estão na cara dura. Eles vão suspeitar de Moro, e suspeitando de Moro, tudo acaba e volta à primeira instância, lá para o iniciozinho. Resumindo, o Lula vai ser inocentado, o Moro vai ser suspeito, e tudo o que o Moro fez contra o Lula será anulado. Já não adianta mais manter esse disfarce, essa farsa, manter esse golpe, se as eleições passaram e o Moro conseguiu o que quis. Então é isso. O Bolsonaro está levantando novamente a questão do antipetismo. Já fazia tempo que ele não atacava o PT. Vendo a possibilidade de o Lula voltar e o páreo maior ser dele, então ele faz isso tudo. Ele começa a atacar e ataca a presidente Dilma, dizendo que queria ver o raio-x dela, para saber se a mandíbula dela foi quebrada. Gente, a presidente Dilma tem um histórico de valentia que esse porcalhão, esse Boca Podre, não tem. Então não adianta a gente querer comparar o Bolsonaro, o Boca Podre,
não chega nem aos pés da presidente Dilma Rousseff. Aliás, não é digno nem de ser o chão por onde a Dilma passar. Então, boca podre falou merda, que normalmente a boca podre fala isso. O Rodrigo Maia disse o seguinte sobre o episódio: ele não possui dimensão humana. Tortura é deboche da dor do outro. Sou filho de um exilado e torturado pela ditadura. E aí também o Baleia Rossi, que é candidatíssimo a presidente da Câmara, que está querendo o apoio da esquerda, disse: não é sobre esquerda, centro-esquerda ou direita. É sobre dignidade humana. Nossa solidariedade à ex-presidente Dilma Rousseff. O Fernando Henrique também falou e disse: a fala é inaceitável, passa dos limites. Minha solidariedade à ex-presidente Dilma. E a presidente Dilma Rousseff chamou o boca podre, boca de merda, de sociopata fascista. E que tudo que a gente espera dele é, na realidade, coisa ruim. É um torturador e adora a tortura. Adora até o momento que os filhos não é torturado a ele. Porque se ele for, não aguenta 1% do que a Dilma Rousseff aguentou. Porque é covarde, é medíocre, não é? É falastrão. Sabe aquele cara que só tem papo? É o seu Jair Bolsonaro. E aí ele falou o seguinte: o Lula disse: o Brasil perde a sua humanidade em cada declaração do seu boca podre. Ele falou Bolsonaro, mas é o boca podre, boca de merda. Ele disse: ele é um homem sem valor, que jamais conhecerá a coragem da presidente Dilma Rousseff. Não se compara. Aliás, eu queria dar minha crítica sobre o Rodrigo Maia. Seu Rodrigo Maia, o senhor é um dos cúmplices por tudo estar do jeito que está. Você votou contra o Brasil quando votou contra a presidente Dilma Rousseff, quando votou no impeachment, sabendo que quem dirigia o impeachment era um bandido como é o seu Eduardo Cunha. Mesmo assim, votou a favor do impeachment. Votou a favor do impeachment e ainda votou a favor da reforma da Previdência, que acabou com os sonhos de muitos brasileiros de se aposentar. Então você, covardemente, andou esse tempo todinho sendo conivente com o Bolsonaro. Porque não adianta só a fala, não adianta vir falar aqui a minha solidariedade a Dilma. Sua solidariedade tinha que ser com o povo brasileiro, com atitude. Não adianta falar. Da boca para fora não se resolve nada. É preciso agir. E essas suas palavras, sabe, muito polidas, não adiantam de nada. O que era para você ter feito era ter dado impeachment no boca podre, para que o boca podre e os seus seguidores estivessem fora da política brasileira. Mas você não teve coragem, não teve peito, foi covarde e deixou rolar. E agora o que você falar, para mim, não vale merda nenhuma, entende? Tanto o boca podre como você são responsáveis por tudo que o Brasil tem. Aliás, o boca podre, ele começa a falar essas coisas para todo mundo falar e esquecer que é no governo do boca podre que nós temos a maior inflação já registrada nesses períodos, né, que a gente não tem inflação no Brasil, os preços aumentando, você não consegue comprar carne, você não consegue comprar arroz, você não consegue comprar óleo, porque tudo aumentou com o governo do boca podre. A maior inflação, o maior desemprego no país, mais de 14 milhões, quase 15 milhões de desempregados, e esse da força ativa. Não estou falando de toda a população brasileira. É o boca podre, o irresponsável, o medíocre, o sem valor, e que está no cargo que está por um bando de doido que ainda o apoia. O boca podre é responsável pelo número maior de feminicídio, 25% de feminicídio em comparação com 2018 e maior ainda em comparação com o governo da presidente Dilma Rousseff. É o homem que levou a violência para o Brasil, trata a pandemia como se fosse um candidato de adversário dele, que ele não sabe, entende merda nenhuma de medicina, e ele fica falando merda. Aliás, o boca podre vai falar o quê? Filhos investigados, é corrupção dentro do governo, fora do governo. Ele é investigado no Supremo Tribunal Federal, é conchavo na ABIN, é utilizar essa interferência na ABIN, na Polícia Federal, na Receita Federal, para os filhos não serem levados para a cadeia, venda de empresas brasileiras. Eu ainda vou ver
o seu Jair Bolsonaro e seus filhos na cadeia, em nome de Jesus. Vai ser um dos dias mais felizes na minha vida. Vou soltar foguete aqui na Praça dos Três Poderes. Muito bem, isso aí ele faz tudo para se desviar. Olha, o Supremo Tribunal Federal pode tornar Moro, deixa eu só ver aqui até que parte está aqui a gente, rapidinho. Pode tornar Moro suspeitos, STF pode tornar Moro suspeito. Tudo voltará a estaca zero. O que a gente está vendo é que o STF está cada vez mais convencido de que o Moro e o Dallagnol faziam parte de um esquema, não é, de fraude nas suas decisões, um esquema que envolveu bilhões, tanto dos Estados Unidos como o dinheiro da Petrobras. É um esquema grandioso que trazia agentes do FBI para dentro do Brasil, um esquema que envolveu muita empresa e um esquema que no final de tudo o próprio Moro foi trabalhar na empresa que ele e os seus amigos investigaram, pelo qual o Lula foi condenado. O Supremo Tribunal Federal deixou que o Lula fosse preso, passou 580 dias sem crime, sem prova nenhuma. Bolsonaro, o Boca Podre, né? Desculpa ter falado esse nome, o Boca Podre foi eleito por conta disso, porque o Ibope, o Datafolha, todas as pesquisas diziam que o eleito seria o Lula. Era o Lula que seria eleito. E tem muita gente querendo isolar o Lula, querendo o Lula para ali. Só quem derrota Bolsonaro é Lula. Por mais que a gente queira Haddad, fulano de tal, mas de tudo que a gente tem visto, o Haddad só conseguiu os votos que conseguiu, porque o cabo eleitoral dele era o Lula. Mas o Lula, sendo candidato, é diferente. Então eu ainda acredito que o presidente Lula é o nosso melhor candidato para destruir o Boca de Merda. Gente, o Bolsonaro, essa língua de merda, usa da sua língua suja e cheia de vulgaridade para falar mal do PT, sendo que ele é mais sujo do que pau de galinheiro. Ele e os filhos dele são mais sujos do que pau de galinheiro. Eu queria era o que o Queiroz falasse. Eu queria que o Rony Lessa falasse, porque tem alguma coisa a ver. Rony Lessa foi vizinho do Bolsonaro durante muito tempo, né? Morou no condomínio do Bolsonaro, não se conhecia. Era rico, aposentado, miliciano. A filha dele namorava o filho do Bolsonaro. O Elcio, o Rony, os dois, um dos dois. Aliás, o Elcio era o Rony mesmo, E aí ele tinha amizade com o seu Jair Bolsonaro e até agora não entrega, porque o Bolsonaro é o presidente da República, é o que comanda, o Boca Podre é que está comandando tudo, milícia, etc, etc. E ele diz que está com medo na cadeia, com medo de morrer. Ele não disse que está com medo de morrer simplesmente pelos outros detentos ou por causa que tem muita milícia. Então, aliás, a gente vai entrevistar essa semana, não sei se é hoje, a Inês vai me dizer, o André Constantino, que está sendo ameaçado lá no Rio de Janeiro, né, de morte. Então o caso é sério. Enquanto a gente ficar com um miliciano no poder, será difícil reverter a democracia no país. Se inscreve no canal, esmaga e compartilha esse vídeo. Critica Brasil, falando a verdade, doer quem doer. A gente volta direto do estúdio aqui de Brasília, às 21h45. Um beijo para todo mundo. Tchau, pessoal.